Hoje, a gente vai mergulhar num tema fascinante. Vamos entender a fundo a diferença entre neurose e psicose, e principalmente como a estrutura da nossa mente pode explicar por que, às vezes, a gente parece que está preso em certos padrões, sabe? Já parou para pensar nisso? Por que certas coisas se repetem na nossa vida? Aqueles mesmos padrões de comportamento, às vezes parece até um loop infinito, né? E o mais curioso de tudo é que muitas vezes a gente sabe. Racionalmente está tudo claro, a gente entende o que precisa mudar, mas ainda assim a repetição continua lá, firme e forte. Por quê? Pois é, a resposta, de acordo com a psicanálise, não está na superfície não. Ela está bem mais fundo. Está na maneira como a nossa mente se estruturou. Ok, parece complexo, mas calma. Vamos mergulhar nisso juntos. Para começar, tem um ponto que é super importante quando a psicanálise fala de neurose e psicose. Não estamos falando só de doenças, tá? É uma outra lógica. A gente está falando de estruturas. Pensa assim, é o jeito como a mente de cada pessoa se organizou lá na infância para conseguir lidar com a realidade, com o sofrimento, com as primeiras relações. É a fundação, a base de tudo. A ideia central aqui é que a personalidade não vem pronta de fábrica, sabe? Ela é construída, é moldada pelas experiências. E claro, diante de vivências muito difíceis, a mente precisa achar um jeito de se proteger. O psiquismo precisa se defender. Para isso, ele cria mecanismos de defesa. E isso é tudo inconsciente, a gente nem percebe. A função é vital, permitir a nossa sobrevivência emocional. O paradoxo é que aquilo que nos protegeu lá no passado pode ser justamente o que nos limita hoje. Certo, vamos então para a primeira grande estrutura, a neurose. O principal mecanismo de defesa aqui é um bem famoso, o recalque. Tá, mas como isso funciona na prática? É assim, ó. Acontece uma experiência difícil. Para lidar com ela, a mente a empurra lá para o fundo, para o inconsciente. Isso é o recalque. A gente não tem mais acesso direto àquilo. Mas atenção, esse conteúdo não desaparece, ele sempre retorna. E como é que ele retorna? Nunca de forma clara, sempre disfarçado. Ele volta como um sintoma que a gente não entende de onde veio, como um esquecimento repentino, aqueles atos falhos que pegam a gente de surpresa ou através dos sonhos. E aqui está o ponto-chave sobre a neurose. Apesar de todo o sofrimento e do conflito interno, a pessoa não rompe com a realidade. Ela continua operando dentro da mesma realidade que todos nós compartilhamos. Agora, vamos virar a chave e ir para outra grande estrutura, a psicose. Aqui, a gente vai ver como a realidade é construída de uma forma completamente diferente. O mecanismo é outro. Na psicose, a gente não fala de recalque. O mecanismo é o de rejeição, ou, usando o termo que Lacan trouxe, forclusão. E, gente, isso muda tudo. Olha só. Aqui, certas experiências são tão insuportáveis que elas não são só empurradas para o inconsciente. É mais radical. Elas são, de fato, rejeitadas, mantidas fora do sistema simbólico da pessoa. É como se nunca tivessem sido registradas. E a consequência disso é drástica. Um rompimento com a realidade que a gente compartilha. A pessoa passa a viver literalmente em outra realidade. Uma nova realidade, particular, que é sustentada por delírios e alucinações. Então, o ponto fundamental é esse. Aquilo que foi rejeitado, que foi expulso, também retorna. Só que não retorna como um sintoma, de dentro, e sim de fora. Como uma nova realidade, concreta e totalmente inquestionável para quem está vivendo aquilo. Ok, agora, para ficar bem claro, vamos colocar as duas lado a lado. A diferença vai ficar cristalina. Esse quadro resume perfeitamente a questão. Na neurose, o mecanismo é o recalque. Na psicose, a rejeição. O conteúdo difícil na neurose vai para o inconsciente, na psicose fica fora da simbolização. O jeito que ele volta, na neurose, é como sintoma, na psicose é uma nova realidade. E, finalmente, a relação com a realidade. Na neurose, não há ruptura, na psicose, há. Certo, mas o que toda essa teoria tem a ver com as nossas vidas hoje, no dia a dia? Aquilo que hoje aparece como dificuldade, aqueles padrões que se repetem, o sofrimento em certos relacionamentos ou até mesmo aquelas decisões que a gente simplesmente não consegue sustentar, nada disso começou agora. Na verdade, são ecos. Ecos de coisas que um dia o psiquismo precisou afastar para conseguir sobreviver. São estratégias antigas que continuam operando no nosso presente. E tudo isso nos leva para uma conclusão.
e para o caminho que a psicanálise propõe. Muitas vezes, o sofrimento não vem só das coisas que a gente vive hoje. Ele vem, em grande parte, daquilo que aconteceu no passado e que ainda não foi elaborado, não foi processado e integrado na história de cada um. E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. A psicoanálise nos mostra que aquilo que não conseguimos lembrar, o que foi recalcado ou rejeitado, estamos condenados a repetir. A chave, então, não é esquecer, é lembrar.